Voltamos a apresentar Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. O calor registrado nos últimos dias não deve se repetir nesta terça-feira. A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, vinda do Uruguai, pode provocar queda das temperaturas pelo estado ao longo do dia. Na capital, que amanheceu com 21 graus, a temperatura deve atingir os 28 na parte da tarde, recuando para 16 graus à noite. Confira agora como fica a previsão para esta quarta-feira em todo o estado. Nesta quarta-feira, o dia será de sol forte e calor, mas instabilidades vindas da Argentina podem provocar pancadas de chuva logo no início da noite no centro-oeste do estado. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 31 graus. Em Antônio Prado, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Ivoti, a mínima é de 14 e máxima de 30. Em Viamão, as temperaturas ficam entre 15 e 31 graus. Em Imbé, mínima de 16 e a máxima atinge os 31 graus. Hoje, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data foi instituída em 1998 pela Organização das Nações Unidas. O objetivo é estimular a reflexão sobre as questões relacionadas à deficiência e buscar a inclusão de todos na sociedade. E por isso a gente aproveita para trazer esse tema para o Conexão. Para isso recebemos então aqui no estúdio Raquel Montanha, que é psicóloga do Instituto Pestalozzi de Canoas. Também com a gente Lenon Tarragó, que é professora de atendimento educacional especial da Associação Legato de Canoas. E ainda Maria Elisa Santiago, mãe de uma aluna atendida pela associação. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, Raquel, para a gente começar essa conversa, acho que é importante a gente conhecer um pouquinho do trabalho do Instituto Pestalozzi, da Associação Legato, para as pessoas terem consciência de que esse tipo de entidade, ela é fundamental para esse processo de inclusão, não é mesmo? Então, introduz para a gente o que faz o trabalho, qual é o trabalho do Instituto Pestalozzi. Sim, o Instituto Pestalozzi, na verdade, é uma instituição tanto social quanto educacional. Nós temos uma educação especial de 1ª a 4ª série. Nós temos o ECOA, que é um espaço de convivência e aprendizagem alternativas já para jovens e adultos. E ainda temos um núcleo de capacitação para o mundo do trabalho com oficinas profissionalizantes. E a ideia é estar oferecendo um serviço de educação especializado, mas para depois poder inserir de novo na sociedade, nas escolas regulares e no mundo do trabalho. A instituição hoje ela é associada na FENASP, que é a Federação Nacional da todas as sociedades Pestalozzi. Nós temos 213 em todo o Brasil trabalhando pela pessoa com deficiência, principalmente questão intelectual. E Lenon, quanto a Legato? A nossa associação Legato, trabalhamos utilizando a arte para fazer a readaptação de alunos com todos os tipos de deficiência, e também nós temos ênfase na capacitação para o trabalho. Até eu sou um dos professores da capacitação para o trabalho, que nós desenvolvemos até a língua de sinais para os deficientes que não são os surdos, mas todo tipo de deficiência precisa ter uma noção básica dessa comunicação para ter comunicação com os outros colegas. Também temos oficinas de arte, dança, música e agora teatro também. E todas essas oficinas são vinculadas com pessoas com ou sem deficiência. Todos eles participam da mesma maneira. É bacana a gente ver, como esse trabalho ele é completo realmente. A gente está aqui com a Maria Elisa, ela tem uma filha, aliás, que é aluna da Associação Legato, né? Isso, Maria Elisa, conta pra gente como é que você conheceu o trabalho deles. Isso. A minha filha tem síndrome de Down e ela gosta muito da questão de arte, né? De dança, de teatro. E aí eu busquei a Legato para isso. Ela estuda numa escola regular, mas eu busquei a Legato para isso, né? Aí chegando na Legato eu vi assim, além de ter o reforço escolar que ela está fazendo lá também, tem toda essa questão do teatro e da dança e do artístico, né? E o bonito de tudo isso é o conviver dos que têm deficiência com os alunos que não têm deficiência. Todo mundo é junto, né, participando. É um trabalho muito bonito. Já que a senhora tocou, realmente nesse de inclusão. Ponto, porque até um ponto, às vezes, polêmico entre as pessoas, né, Rodrigo? Verdade. De falar de uma criança, um adolescente que tem algum tipo de deficiência, de estar incluso na escola regular. Eu queria saber a opinião da Raquel sobre isso, Raquel, porque a gente precisa também que essas escolas estejam preparadas, com profissionais preparados para atender, enfim, essas especificidades, né, que a gente sabe que são importantes. Sim, e nós percebemos assim, é importante a inclusão, com toda certeza, né? A gente acredita que potencializa a condição da criança pessoal, social também, porque a gente fala em deficiência, na verdade, a gente está falando de diferenças, e todos nós temos diferenças, né? Então, na escola regular também se tem.
A questão da educação especial é quando essa criança ainda não está preparada e vai ter um déficit ainda em atraso para acompanhar essa escola regular. Né? Como eu disse antes, tanto que o nosso trabalho é justamente preparar essa criança para poder acompanhar depois a escola regular. Mas, hoje em dia, a gente está conseguindo cada vez mais estar incluindo. As escolas estão se qualificando, né? Os profissionais, como a gente vinha conversando, os professores estão recebendo qualificação. O que a gente vê ainda um pouco ainda de necessidade de estrutura da escola. Né? Eu percebo muitos alunos por sala, né? E os recursos também para esse profissional poder desempenhar um bom serviço com essas crianças, né? E poder desenvolver melhor. E, Lennon, todos os pais são assim tão envolvidos quanto a Maria Elisa ou não? Ainda tem alguns pais que têm resistência ainda quanto à temática da deficiência? Olha, de qualquer maneira, todas as pessoas têm um pensamento bem diferente. Mas o que acontece é que alguns pais ainda têm aquele receio, eles têm medo de colocar o seu filho em público, ainda podem pensar naquela maneira de antigamente, que eles escondiam, acabavam escondendo, deixando o filho em casa. Proteger, né? Eles querem proteger, não é por mal. Os pais, eles querem o melhor para o filho. Só que eles pensam que ficando em casa vai ser o melhor para eles. Mas assim, se eles tiverem contato com outras pessoas, se eles começam a ir trabalhar, eles vão se sentir bem também. A autoestima dele vai melhorar e ele vai se sentir melhor. Porque daqui a pouco ele começa a ver o resto da família toda faz outras atividades e ele só fica em casa. Então aquilo gera uma depressão, gera uma angústia para ele e ele pode agravar mais ainda na deficiência. Eu queria saber a opinião da Maria Elisa sobre isso. Quer dizer, em algum momento a senhora sentiu esse receio realmente? Bom, eu vou expor a minha filha, talvez ela não consiga se desenvolver tanto quanto eu imagino, ou quanto depositem essa confiança nela ou não? Eu sou professora, né? Então eu tinha esse olhar e eu acreditava já na inclusão antes de ter a minha filha, né? Então, isso foi mais fácil para mim. Mas eu entendo perfeitamente uma mãe quando ela custa um pouco mais a buscar um espaço, né, de conviver do seu filho, porque ela quer proteger, né, um pouco, porque aquele filho não é o filho idealizado, né? É um filho, às vezes, que não veio da forma como a família estava esperando, né? Então, eles custam um pouco mais a buscar os espaços. E, às vezes, no momento do nascimento, as pessoas que atendem também não sabem informar direito, né? O que buscar, o que fazer, né? E isso é uma caminhada, né? Mas cada família vai buscando, né, do seu jeito, da melhor forma, né, possível, né? A minha filha começou a estimulação com 1 mês de vida, né? Mas isso porque eu já sabia que podia buscar esses espaços. Qual né? que é a idade dela Mas hoje? ela tem 14 anos. Então, eu sabia o que fazer já, né? Mas a grande maioria não tem informação aonde ir, porque não tem tantas coisas assim disponíveis, né, aí. E, Raquel, é recomendado que os pais que vivem essa situação procurem um psicólogo, talvez, para ajudar também um pouco nisso ou não? Sim, mas é como o Lennon falou, existe a singularidade de cada um, né? Assim como eu disse, das diferenças, são várias as pessoas que vão sendo auxiliados por um atendimento com acompanhamento psicológico, não necessariamente questão da deficiência, né? Mas nós vemos, assim, por exemplo, lá no nosso público que é deficiência intelectual, a psicologia auxilia muito por causa da maturidade, que acaba sendo um pouco atrasado, para eles poderem ter até a questão da estima, da autoconfiança e principalmente o manejo familiar, né? Como ela colocou, da família também está acreditando no potencial e na capacidade desse filho. É um trabalho em conjunto, Exatamente. né? A família também tem que estar nessa caminhada. Tem que estar engajada e tem que estar acreditando nisso, para a criança também acreditar em si e poder, né, trabalhar com escola, com família e com a criança. Tá certo. Então, bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente segue com essa entrevista aqui no estúdio. É o Só, a gente já volta.